tudo bom? Aqui tudo ótimo. Então, mais uma vez eu tô aqui com vocês para trazer coisas positivas que surgem no nosso planeta, para o nosso melhor convívio, para os nossos filhos, para essas crianças que estão vindo muito mais conscientes, muito mais abertas e mais evoluídas, né, do que nós. Hoje eu vou falar da educação. É um assunto que me fascina muito, apesar de eu não ter direcionado nada na minha vida para educação. Não, minto. Eu fiz pedagogia, eu fiz técnico de pedagogia. Quando eu estava no ensino médio, era um programa do Banco Mundial que existia, um projeto maravilhoso que já não existe mais, infelizmente, onde os alunos, inclusive, tinham bolsas, né? Eles tinham um salário mínimo, inclusive, para participar desse programa e era muito enriquecedor. Era tempo integral e, enfim, a gente tinha, aliado ao ensino médio, nós tínhamos também o ensino técnico, né, em pedagogia. Então, nós poderíamos lecionar para o primário. E eu fiz 2 anos, eram 4 anos, eu fiz 2 anos. É porque depois eu tive que ir para os Estados Unidos com a minha família. Mas sim, tive pedagogia também na minha vida. O que eu já não fiz, né? Depois eu faço um vídeo só sobre as coisas que eu já fiz na vida, pra vocês verem. É muita coisa. Então, falando da educação, que é um assunto que me fascina bastante, há pouco tempo eu conheci a metodologia Waldorf, que é encantadora. Quem idealizou essa metodologia pela antroposofia, né, mediante antroposofia, foi o Rudolf Steiner, um alemão, e ele foi muito inspirado em tudo que ele propôs, né, nessa metodologia. E eu tive a grande felicidade de conhecer de perto e de vivenciar durante algumas horas como funciona essa metodologia na prática, né, numa escola real. Eu descobri que aqui em Santos, onde eu moro, existe uma escola aqui do lado praticamente da minha casa. Chama Quintal do Sol, fica bem pertinho aqui, dá pra ir a pé. E eu fiquei encantada quando eu soube que tinha uma escola dessa, com um propósito desse, com uma metodologia tão maravilhosa aqui perto de casa. E eu até fui lá, tinha um pequeno vídeo gravado aqui que eu estaria indo nessa escola, que eu ia gravar uma entrevista com a Carol, que é a diretora, né? A idealizadora, ela não gosta de ser chamada de diretora, ela é a idealizadora dessa escola aqui em Santos. E eu tinha até gravado uma entrevista com ela, só que eu não tenho equipamento ideal. Eu gravei com o meu antigo celular e o som ficou muito baixo. Até daria para ser só o som, porque depois eu podia editar. Mas estava tendo uma construção de um prédio bem ali do lado, então ficou muito barulho e a gente só tinha a possibilidade de gravar no externo. Então, porque as crianças estavam dentro da escola. Então, não ficou legal a entrevista e aí eu tive que falar para ela que eu não daria para publicar. Enfim, e acabou morrendo, não vi mais. Tentei fazer contato com ela também, mas ela tá com a vida super corrida, cheia de coisas, né, na escola. A gente ainda não teve um novo contato para gravar essa entrevista. Mas assim que der, eu quero trazer ela aqui pro canal para falar com vocês. Enquanto eu não consigo trazê-la, eu decidi gravar esse vídeo. Eu vou pôr um videozinho breve que foi feito por eles aqui no final do vídeo para vocês sentirem como é bonita essa metodologia. Enfim, deixa eu contar para vocês como que foi esse dia que eu estive lá. Foi uma coisa maravilhosa, porque é uma metodologia completamente diferente da que eu conheço. Talvez eu tive um pouco disso quando eu estudei na Itália. Eu estudei na Itália dos 7 aos 12 anos de idade e eles têm uma metodologia diferente da nossa. Não é a do Rudolf Steiner, mas tem um pouquinho lá no fundo, eu senti que eu tive um pouquinho disso. Enfim, tudo faz parte dessa metodologia, desde da estrutura da escola ao acolhimento da criança. Então, nessa escola, segundo essa metodologia, não tem uniforme. A primeira coisa que me impactou foi isso e que caiu muito bem dentro de mim, porque faz com que a criança se sinta numa outra casa. Se você vê a escola, não tem cara de escola, ela tem cara de casa. Parece a casa de uma avó. É uma casa grande, com um quintal ensolarado, com um plantio de ervas, de pequenas verdurinhas, ervas que as crianças podem pegar um pedacinho e pôr na boca. Enfim, é muito acolhedor. Então não tem uniforme, isso já me deixou maravilhada.
A outra coisa é que as próprias educadoras lá, elas não usam nenhum tipo de uniforme, a única coisa que elas gostam de usar é um aventalzinho, né, que é bem típico dessa metodologia. Todas usam um aventalzinho, por baixo uma roupa normal. Várias atividades são desenvolvidas com a criança, mas, segundo essa metodologia, não é nada imposto à criança. Então, como que eles fazem para organizar essa criançada barulhenta e superativa, né? Essa foi a minha primeira pergunta que veio na minha cabeça na hora. Eu falei, gente, mas vocês não pedem para as crianças ficarem todas juntinhas? Não pedem para elas fazerem tal coisa? Elas falaram, não, nós não pedimos. Na verdade, nós criamos rituais que fazem com que as crianças entendam qual que é a atividade daquele momento. Então, tudo tem uma rotina certa na escola. Tem os horários certos para tudo. Então, com o passar do tempo, a criança ela vai se acostumando a essa rotina e naturalmente vai se inserindo nela. Então, por exemplo, na hora de contar a história, como que faz? E eu até me arrepiei quando eles fizeram isso com a gente. Aí veio a instrutora, né, da escola, e ela fez exatamente como ela faz com as crianças. Ela chegou cantando no meio da sala, né, porque tem a sala. É bem caseiro assim o ambiente. Chegou cantando, aí ela pôs uma mesinha bem pequenininha assim, acendeu uma vela, pôs a vela ali em cima e pegou o livro e sentou. E cantando, é uma cantoria assim bem suave, assim, é uma coisa que eles usam frequentemente ali na escola. A cantoria dizia que já era chegada a hora da historinha. Então, naturalmente, todas as crianças sentam para ver, porque é uma canção. A criança gosta de ouvir canção, né? Gosta do canto. Isso atrai muitas crianças. Então, elas vêm, porque elas estão brincando, estão fazendo... Opa, tá tendo uma cantoria lá, vamos ver o que que é. E quando chega lá a historinha que elas gostam. E aí começa a cantoria, elas sentam, cantam juntos, e aí começa a história logo em seguida, com a velhinha acesa ali do lado. Isso me encantou. Depois tem o horário do pão. Gente, foi outro momento que eu me arrepiei dos pés até os cabelos, porque é muito profundo. Muita gente chorou. Quando toca nesse assunto filhos, né? E quando vai a fundo assim, nós que somos pais e mães nos emocionamos demais. Eu vou pôr um trechinho que eu tenho aqui dessa parte. Como que eles fazem? Cantoria também, né? Hora do pão, tananã. Aí tem uma mesinha que é baixinha, as crianças se sentam todas na mesa. E aí elas vão passando uma tigela grande com os ingredientes que elas vão adicionando aos poucos. E as crianças, cada uma, vai pondo a mão ali na massa, vai pondo a mão na farinha. Aí joga um pouquinho da água, aquilo faz aquela meleca e a criança fica, né, tentando ali com a mão. Aí passa de uma para outra para as crianças sentirem qual que é ter essa sensação tátil, né? Sentir a massa entre as mãos, participar daquele ritual de fazer o próprio pão. E aí vai passando de uma para outra, aí insere, põe alguns cereais, alguns grãos, põe mais farinha, e aí apronta a massa. E cada uma faz um formato de pão que quer, né? As instrutoras ali complementam, né? Ajeitam o que tem que ajeitar, depois põe tudo na assadeira e vai pro forno. E depois disso elas vão fazer alguma atividade. Enquanto isso, aquele cheirinho de pão vai invadindo a casa e quando sobe esse cheirinho, elas entendem que dali a pouco tá pronto o lanchinho delas. E aí elas vão comer o pão que elas fizeram. Então tudo tem um significado muito profundo, sabe? Enfim, essa atividade foi feita com os pais da mesma forma. Primeiro tem a parte de lavar a mão numa tigela de água que elas passam com óleos essenciais. E aí elas lavam as suas mãos. Aqui me arrepio inteira, porque quem lava as minhas mãos hoje em dia? Ninguém faz isso. E aquilo me emocionou demais, sabe? O toque. A gente tem toque, né? A gente tem carinho. Aqui em família a gente tem, mas uma pessoa que não é relacionada a mim, me tocar com tanto amor, com tanto carinho, aquilo me emociona demais. Primeiro eu me arrepiei toda, depois eu chorei. Foi bem assim, emocionante. Aí passou a minha vez, sentou outra no meu lugar, enfim. Então a gente participou desse processo que foi muito emocionante, assim, muito profundo. Eu vou peneirar com água e sal, eu vou amassar. Fermento, fermento, não posso esquecer, senão
Parabéns. Enfim, é um projeto encantador e eu fiquei muito feliz de saber que tem aqui. E sendo que é uma escola, né, que pode abrigar essas crianças aqui na minha cidade, fiquei muito feliz. Queria mandar um beijo para Carol. Carol, vamos marcar de novo da gente se ver. Tô morrendo de saudade de você e quero trazer mais coisas desse projeto lindo que você faz aqui na nossa cidade. Pessoal do canal, um beijo no coração de cada um. Até o próximo vídeo e namastê. Eu me mudei para Santos no início do ano e eu procurei várias escolas aqui na Baixada que tivessem uma pedagogia que trouxesse meu filho para o mundo contemporâneo. Então, antes de decidir pelo Quintal do Sol, eu acabei fazendo visitas em várias outras escolas de nome aqui da Baixada e eu verifiquei que todas elas tinham um formato muito padronizado, um formato que é de ensino de massa. E aqui não, aqui você tem uma escola pequena, uma escola que é uma casa, que parece de interior, onde eu verifiquei que o meu filho teria não uma escola no sentido formal, mas mais como uma segunda casa na qual ele poderia ter um desenvolvimento mais apropriado. Eu gostei da casa, da atmosfera, dessa coisa de casinha de vovó, entendeu? O que mais me chamou a atenção foi que as crianças tivessem a possibilidade de brincar, de ter uma horta, de cuidar das plantas. Acredito que essa primeira saída de dentro de casa, a criança tem que ter um espaço em que ela seja acolhida e que seja meio parecido com a casa dos pais. O que mais me chamou a atenção foi que no primeiro dia, né, que ela começou, me deram um trabalho para fazer. Então não era eu, mãe, olhando ela, né, de fora, né, senão que eu era junto com ela, né, então eu também estava integrada nesse movimento novo, né, na nossa casa, que era uma criança começando sua primeira escolinha. Então foi muito bonito fazer isso junto com ela. O legal do Waldorf é essa questão do brincar. Ao mesmo tempo eles têm a liberdade de brincar, eles têm a responsabilidade de arrumar a mesa, de arrumar a cama, enfim, esse conjunto que o Waldorf traz, né, que a pedagogia Waldorf traz, eu acho que acalma a criança, que dá um foco para ela, que dá uma direção no sentido do que ela deve fazer no dia a dia dela, entendeu? É muito importante, né, para as famílias poderem saber que é uma pedagogia que vai trazer equilíbrio, né? Muitas vezes a gente quer muitas coisas para as nossas crianças, mas no correr do dia a dia, né, nem sempre conseguimos ter toda essa tranquilidade, né? E essa pedagogia trouxe para a gente esse meio que descanso, né, de poder falar, bom, ali ela também está bem, né? A gente vê na criança, né, a evolução natural, até de responsabilidade, de fazer as coisas, de executar as coisas em casa com a gente e de uma forma natural, de uma forma boa, não com obrigações e com cobranças. Eu acho que essa primeira infância, os primeiros 7 anos, a criança precisa disso para depois receber o conhecimento e estar pronta. Eu, como uma criança que estudei na escola Waldorf, eu só fui alfabetizada com quase 7 anos. E foi em 2 meses a minha alfabetização, porque eu estava preparada para aquilo. Eu acho que tem que vir conhecer
com a mente aberta e perceber que isso é uma proposta diferente que pode fazer diferença no futuro. Então, assim, primeiramente olhando para o que a gente está vivendo hoje em dia, tantas crianças com tantas disfunções e tantos problemas, eu acho que é um pouco resultado do que a gente viveu até aqui. Então, daqui para frente, tentar fazer diferente. E a Waldorf me mostra isso, que é um caminho diferente.